Abril Fantasma. No canal Conta um Conto. Você não vai dormir. Não dessa vez. Olá, meus caros amigos. Hoje eu vou trazer uma história de um novo autor chamado Jardel Garcia Espíndola. Sua história se chama Um Pecado e a narração é de Marcelo Fávaro. Agora que terminamos, peço a sua gentileza para ouvir uma história. É o meu maior pecado cometido. Eu digo com toda a segurança, pois um ancião que muito viu na vida tem a sua sabedoria. Sim, eu vou te contar, jovem mulher, o maior pecado que eu já cometi. Mesmo as pessoas e a igreja dizendo que o arrependimento nos livra de qualquer punição, eu sinceramente não acredito que eu possa ser perdoado. Você tem paciência, querida? Você me dá mais um tempinho? Se você quiser, eu posso aumentar o valor correspondente aos minutos. Os minutos que vão levar para eu contar essa história. Tá bom. Pois eu vou começar então. Isso aconteceu em 2019, no interior do Paraná. Mas antes eu preciso te situar, para você saber quem eu era. O meu pai foi prefeito da cidade de Pássaro Branco. Já era rico e após sua passagem pela prefeitura, a nossa riqueza engordou ainda mais. E por isso eu sempre fui meio que afortunado. Nunca precisei trabalhar, nunca tive a obrigação de ir bem na escola. Eu sempre fazia as coisas do jeito que eu bem entendia. Se eu tivesse vontade de fazer algo, eu ia e fazia. Era simples. E se algo desse errado, eu mesmo resolvia. É engraçado, não é? Que quem nunca deu duro na vida costuma crescer fraco, graças aos mimos recebidos na infância e na adolescência. Mas eu digo, eu não era fraco, não. Eu herdei a força do meu pai. Eu me atolei em muitos banhados, mas deles eu saí sozinho, sem ajuda de ninguém, sem ninguém me jogar um pedaço de corda. Eu resolvia meus problemas. Pois bem, outra coisa que eu herdei do meu pai foi o amor que eu sentia pelo povo. Ou melhor, pelos pobres. Então, em 2018, eu tinha 33 anos e resolvi, como se diz, unir o útil ao agradável. Veja bem, meu pai já tinha morrido, mas a minha mãe cuidava de todo o negócio. Dona Inês é uma mulher e tanto. Bem, eu estava vago, não tinha nada para fazer, 33 anos. Passava dias e noites correndo atrás das mulheres. Eu vou te dizer, isso não era ruim, não. Mas tinha dias que eu queria um descanso. E por isso eu resolvi criar um canal no YouTube, para ter outras distrações e aliviar um pouco a mente. No começo eu tive diversas ideias. Eu gostava de cantar, mas morria de vergonha. Eu temia virar uma piada. Quando descartei essa ideia, lembrei de outra coisa que me fazia feliz, que era falar com o povo. Falar com os pobres. Após essa decisão, comprei o celular mais moderno que tinha no momento e comecei a sair para gravar o dia a dia das pessoas humildes lá do sul. Eu gravava apenas a vida na roça, veja, mostrava suas hortas, suas humildes casas, seus animais, etc, etc. Um ano depois eu tinha um canal de sucesso. Meus vídeos chegavam em média a 200 mil visualizações. Isso me deu algum dinheiro, mas não era o mais pertinente para mim. Bem, nesse primeiro ano eu gravei muitos idosos que viviam sozinhos e faziam tudo em sua propriedade. As pessoas gostavam disso. Alguns tinham mais dinheiro, outros menos.
Alguns eram mais organizados e mantinham a casa mais limpa, outros pelo contrário. Mas todos tinham algo em comum: a boa conversa. Os idosos sabem conversar. Eu espero que eu também saiba, viu? Mas geralmente eles falam tudo com um tom professoral, sabe? Aquele tom didático, seja lá o que eles estiverem falando, é sempre com aquele tom, né, de professor. Bom, tirei um panorama geral sobre a minha atividade. Agora eu vou chegar ao caso particular que eu jamais esqueci, o qual nunca me deixou de atormentar. Como eu disse, minha atividade se dava no sul. E nesse caso específico se deu numa cidadezinha no interior do Paraná. E de nada adianta eu falar o nome, porque você, uma jovem carioca, não vai saber nada sobre essa cidade. Mas bem, ele vivia distante da cidade. O asfalto mais perto de sua propriedade era uma rodovia, que agora eu nem lembro se era estadual ou federal. O importante, entretanto, é saber que ele morava longe da cidade. E como você achava esses lugares? Este, em especial, foi indicado por um inscrito do meu canal, que passou naquele sítio, achou interessante, tirou algumas fotos e me mandou. Eu bati os olhos, vi aquele lugar pobre, mas cercado por uma rica natureza, um lindo vale esverdeado. E na hora eu previ que daria um bom material para ser publicado no canal. Pois bem, eu cheguei lá nesse lugar muito cedinho, era umas 7h20 da manhã, tinha dormido na cidade. Queria aproveitar para encontrar, seja lá quem, em casa. Caso deixasse para ir após o almoço, por exemplo, poderia, sei lá, o morador ter saído, ir para qualquer canto. Muito bem, quando eu cheguei lá, conversei com ele, expliquei-lhe o meu canal. Ele não entendeu muito, mas sorria e mostrava curiosidade. Quando eu falei que ia filmar, ele se alegrou. Diversas vezes durante a minha passagem por aquele sítio, o velhinho mencionava: quando o pessoal da TV ver isso, eles vão gostar. Eu sorria humildemente, eu concordava. Eu não tentava explicar algo muito difícil para aquele pobre homem. Eu não perguntei muitas coisas antes de começar a gravar. Eu preferi deixar as perguntas para o vídeo. Então eu vou começar aqui, tá, viu, seu Getúlio? Vou começar a gravar, tá bom? O velhinho sorriu, com o seu velho chapéu na cabeça, estendeu os braços ao lado do tronco, como se fosse cantar o hino nacional. Eu fiquei com o celular apontando para sua cara, não muito distante, e comecei o vídeo cumprimentando o público. Olá, pessoal, vocês estão bem? Estamos aqui na propriedade do seu Getúlio e hoje ele vai nos contar um pouco sobre sua vida, suas atividades e o que lhe faz feliz. Olá, seu Getúlio, tudo bem? E com aquela voz débil de idoso, o velhinho se obrigou a desmanchar o sorriso para me responder. Eu estou bem sim, o senhor? Muito bem. Qual o nome completo do senhor? Getúlio. Getúlio Góes Ferreira. Seu Getúlio Góes Ferreira, tá certo. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 82, 6 meses e 2 dias. Olha só, com a idade na ponta da língua, 82 anos? Com 6 meses e 2 dias, disse ele ao me interromper. Eu sorri tentando me controlar, porque eu, sinceramente, já achava aquele senhorzinho muito fofo. Estávamos à frente de uma cerca de madeira que cercava a humilde casa dele, e eu vi olhando de soslaio que havia grandes frestas entre as tábuas daquela pobre moradia. Eu que conhecia o rigoroso inverno do sul, quando voltava à tarde da noite após as minhas aventuras, eu fiquei imaginando o quanto aquele senhor sofria nas geadas madrugadas, né? Nas gélidas noites entre junho e agosto. Fiz outras perguntas, ele me contou que sempre vivera ali. Falávamos enquanto eu sentia o cheiro das fezes de um terneiro que estava amarrado num pé de laranjeira a uns 20 metros de onde a gente estava. Mas também sentia algo bom do interior da casa, um cheirinho bom de café, de fritura.
Vi alguns garnizés que passavam por nós, juntamente com galos, galinhas, que nos lançavam aqueles olhares medrosos, curiosos, coisas do interior. Olhares bem diferentes de seu Getúlio para mim. Eu percebia que ele não temia nada, tinha total confiança, e por isso me convidou para entrar na sua casa. Ela não estava em ordem, tinha uma peneira com grãos de feijão no chão, perto da mesa. Uma cadela dormia em 2 cadeiras que estavam colocadas ao lado. E eu com o celular o seguindo, né? Ali, andando e segurando o celular, como se fazia antigamente. Perguntei ao senhor: o senhor chegou a se casar? Claro, eu tive 2 filhos. Um já morreu de desastre. E a outra filha já ficou viúva. Mora em São Bento. Pensei em perguntar, né, que desastre tinha levado seu filho, mas achei melhor não. O senhor me convidou para sentar à mesa e me disse: todo dia cedo eu convido Deus para tomar café comigo. E agradeço todas as coisas que ele já me fez. Todo dia? Todo dia. Ele me perguntou se eu aceitava um café com leite. Eu respondi que podia ser café preto. Apesar de ter me embuchado no hotel, eu não ia recusar um cafezinho, né? Ninguém recusa café no interior. Recusei, no entanto, comida e fui grato a isso. Pois quando ele abriu a geladeira, eu vi que não estava higienizada. Estava bem encardida. Seus alimentos estavam ali meio jogados de qualquer forma, sem qualquer tipo de organização. Havia apenas 2 potinhos um pouco dignos que possivelmente guardavam arroz e feijão. Ele começou a me contar sobre a sua falecida esposa. Eu agradeço a Deus por ter me dado uma esposa como a Janete. Ela era uma mulher muito boa, viu? Nunca dormimos separados, mesmo depois de qualquer teima. Nunca. E quando ela acordava antes, ela batia no meu ombro e dizia: continue dormindo. Aí eu levantava depois de uns minutinhos, passava por ela, via ela preparando o café da manhã, ia no tanque lavar a minha cara e depois de lavar, quando eu me virava, ela já estava na minha frente, me entregando uma toalhinha para eu me enxugar. E todo dia ela fazia isso. Todo dia? Todo dia. Depois de beber o café, pedi para ele me mostrar os animais. Passamos por aquele terneiro que infestava o ar com o cheiro de suas fezes. Era um animal bonito, cor de caramelo, assim, né? Ele me contou algumas histórias sobre aquele bicho, eu não me lembro bem, mas era sobre o seu nascimento, que não tinha sido fácil. Após isso, caminhamos alguns metros, subimos uma encosta, chegamos a um pasto que havia vacas e bois. Uma vaca holandesa ficou me olhando por muito tempo. Eu não costumo olhar fixamente nos olhos das pessoas por mais de um segundo. Eu fiquei encarando aquele animal, aquela vaca holandesa, né? Quer que eu dê um farelo para elas? Nisso eu virei o rosto para ele, o velhinho sorria, eu respondi que sim. E já dando as costas para mim, ele murmurou: o pessoal da TV vai gostar. E depois de alguns minutos ele veio batendo um balde branco cheio de farelo de milho. Os animais se aproximaram dele. Ele jogou metade do alimento num coxo que ficava no gramado. Segui olhando aqueles animais que comiam e lambiam os próprios focinhos com aquelas grandes línguas. E naquilo comentei com o seu Getúlio: o senhor já teve cavalo? Ah, já tive muitos. E ainda tenho. Pois tem. Gosto de cavalos. Eu acho muito bonito esse animal. Quando guri, era meu sonho aprender a cavalgar. Mas eu nunca aprendi. Você quer ver? Eu posso montar e correr por aí pro pessoal da TV ver. Eu vi que o homem estava entusiasmado. Naturalmente, minha resposta foi positiva. E logo chegamos perto do Tristão. Assim se chamava o cavalo. Era um animal que não tinha muitas coisas de destaque, tinha a mesma cor daquele terneiro e entre os olhos tinha uma mancha branca que descia até o focinho, como se fosse uma cobra. O velho arrumou o Tristão e logo estava pronto para galopar.
O senhor me filma nessa estrada mesmo, viu? Ordenou o seu Getúlio. Olhei para a estrada que ia do galpão onde se encontrava o cavalo até a saída da propriedade. Era uma estrada de cascalho, cercada por fundas aletas. Tá bom, seu Getúlio, mostra para mim que o senhor é dos bons. E ele saiu trotando devagarinho, e quando voltou tinha um sorriso ainda maior. E ao se aproximar de mim, perguntou de cima do animal: Você acha que eu sou lerdo assim? Você está enganado, moço. E virou-se e saiu galopando novamente, mas dessa vez rápido. Eu dei uns gritos de elogio, né? Oh, que beleza! De incentivo. E quando o velho virou a volta, eu fui conferir o tempo da minha gravação e, enquanto olhava para a tela do celular, bem, eu vi que, da tela mesmo, o seu Getúlio caía na valeta. Eu não me apavorei. Eu deixei o celular na mesma posição para pegar aquela cena. Disse algumas palavras em tom de brincadeira enquanto caminhava em direção ao velho caído. Mas ao me aproximar, eu parei a gravação. E na mesma hora, eu excluí o vídeo. Eu estava desesperado. O seu Getúlio, ele estava caído com a cabeça em cima de uma pedra. E a pedra marrom tinha uma mancha escura de sangue. O velho estava com os olhos petrificados, olhando um cinamomo, e mantinha aquele sorriso infantil em sua face repleta de rugas. Já com o celular no bolso, comecei a andar em círculo. Eu não sabia o que fazer. O que faria com aquele cadáver? Mas desesperado, eu comecei a gritar por ajuda, dizendo que, sei lá, tinha acontecido um acidente. Mas não tinha vizinhos por perto. Estava em um vale, só tinha colinas ao redor. Eu olhei para o Tristão, que é a minha única testemunha daquela tragédia, e ele tinha um olhar indiferente. Olhava para o galpão, que era o seu lar, e de momento em momento dava uma vagarosa piscada. Eu lembro que eu sentei no chão, ali ao lado do velho, e chorei. Eu fiquei ali chorando. Eu tinha medo de ser preso. Eu lembrei daquele sujeito que me mandara as fotos que tinha me sugerido, né, fazer uma matéria no sítio do seu Getúlio. Será que isso me faria um suspeito? E se eu contasse para a polícia tintim por tintim, acreditariam em mim? Você se arriscaria? Depois de um tempo, uma vergonha isso, meu Deus. Eu tive uma ideia. Não tinha vizinhos, não tinha testemunhas. Eu podia sair daquele banhado que estava atolado. Eu peguei o velho, eu joguei-o em cima da minha caminhonete, eu o cobri com um pedaço de lona e depois disso eu livrei o Tristão dos equipamentos de montaria, o deixei no galpão e quando já estava entrando na caminhonete eu lembrei da pedra. Tinha sangue à mostra. E por algum motivo que alguém poderia chegar ali e ver aquilo, eu acabei descendo desesperadamente, peguei uma mangueira, liguei e comecei a jogar água. Meu coração batia forte, né? Eu via vultos de soslaio, eu imaginava alguém chegando, mas ninguém apareceu, felizmente. E com a pedra limpa, eu embarquei na caminhonete e saí da propriedade. E nesse momento eu já tinha uma ideia. Aquela rodovia que ficava a alguns quilômetros do sítio do seu Getúlio era muito pouco movimentada. Passava algumas carretas que pegavam leite no laticínio, descarregavam ou carregavam produtos numa cooperativa que ficava à margem daquela rodovia. Bom, minha ideia foi a seguinte: na rodovia, estacionei a caminhonete no acostamento, puxei o corpo para baixo, arrastei pouquíssimos metros até a pista e deixei ele ali, numa curva.
Assim os caminhoneiros não veriam o corpo e, bom, dessa forma não poderiam desviar dele. E após o primeiro caminhão passar por cima, seria impossível averiguar a causa da morte do velho. E na minha mente eu previ que pensassem que ele tinha morrido de um atropelamento. Mas, sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Porque eu nunca mais tive notícias acerca do desdobramento daquilo. O fato é que claro, eu saía dali me sentindo muito culpado, mas até um pouco aliviado e até contente. Porque eu julgava que eu tinha tomado a decisão correta. É claro que depois apenas restou o arrependimento. E como eu te disse, eu sei que eu não tenho perdão, mas sei que eu vou queimar no inferno. Isso eu sei. Eu estou planejando morrer amanhã. De alguma forma eu queria compartilhar isso com alguém. Pois esse foi um segredo que eu sempre guardei comigo. E esse é o fim da história. De Jardel Gabriel Espíndola. Olá, meus caros amigos. Puxa vida, que história, né? A gente fica... Tem história que o enredo é simples, né? Mas a forma de contar é maravilhosa. Nossa, eu fiquei... E eu achei, sinceramente, aqui, hein, Jardel? Você não matou o velho de verdade, não, né? Porque essa história aqui, meu amigo, é muito específica. É. Olha, eu não tô querendo misturar ficção com realidade, né? Eu sei que é bem diferente uma da outra, mas é bem específica essa situação aqui, viu, Jardel? Vamos ler aqui um pouquinho sobre ele. Ele é acadêmico de letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, tem 25 anos e escreve, assim como já disse alguém, pela mesma razão que a galinha bota um ovo, ou seja, ele escreve por necessidade biológica. Ainda não lançou nenhum livro, mas não tardará em fazê-lo. Sem embargo, já teve um conto publicado pelo Instituto Quero Saber, em Toledo, no Paraná. Nunca estive no Paraná, viu, Jardel? Mas sei que tem muito fávaro por aí, viu? Eu espero um dia conhecer. E me conta aí, Jardel, de onde você teve a ideia de escrever esse conto tão específico? Esse é um daqueles contos que a gente não esquece. Muitos contos dos 800 que eu já gravei, as pessoas falam, ou comentam, né? Esse conto aqui, isso, tal. E eu tenho que ouvir de novo o conto para lembrar dele, né? Ou pelo menos um trecho ouvir. Agora esse não, esse está bem particular mesmo, né? E muito bem contado, né? Gostei, um belo conto mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão se sentir ali incomodadas, porque o conto ele tem que incomodar também, ele tem que causar alguma coisa. Gostei, viu, meu querido? Um abraço para você e me mande mais contos e comenta aqui, viu, Jardel, de onde você tirou essa inspiração, que esse conto aqui você me deixou com a pulga atrás da orelha. Tchau, até mais.